Então esse é o meu custo hora. Pode ter outras coisas aqui? Pode, depende da realidade, vai depender muito da realidade, né? Ah, a depreciação eu tenho que descontar o valor residual da depreciação, é um método também. Aqui a gente está considerando custo de aquisição, ok. Ah, o meu equipamento foi adquirido em arrendamento mercantil, muda também. Tem dúvida? Manda pergunta aí, a gente discute, faz vídeo sobre isso, né? Pessoal, nesse vídeo nós vamos tratar sobre custo hora máquina. É um tema recorrente, é um tema muito importante e eu tenho sido bastante perguntado sobre esse tema, no que significa e como calcular. Então, assiste o vídeo aí daqui a pouco, eu vou explicando etapa por etapa, mas eu queria chamar a sua atenção que nós vamos disponibilizar para você de forma gratuita uma planilha de custo hora máquina bem formatadinha, bem certinha, para você aí poder utilizar aí no seu dia a dia, no seu trabalho, tá bom? Então como que você faz para obter essa planilha? Se você está nos assistindo no YouTube, no link, aí na descrição vai ter um link para você acessar essa planilha. Se você está nos assistindo no Instagram, você vai lá na bio e o link vai estar lá para você ter essa planilha de custo hora máquina, beleza? Abraço e aproveita o vídeo que tá interessante, viu? Valeu! Beleza, pessoal? Vamos lá para mais um vídeo. Fazer um vídeo bastante importante, um tema bastante interessante, um tema que eu tenho também sido questionado, aí, perguntado aí por vários colegas da área, né, e também estudantes, ou seja, pessoas que têm interesse na área de custo, que é o famoso cálculo do custo hora máquina, né? Então, assim, a vida de quem trabalha com contabilidade de custo é ficar correndo atrás de planilhas que consiga aí trazer uma melhor formulação desse famoso custo hora máquina, né? Então, o custo hora máquina, assim, algumas questões, elas são sujeitas à interpretação. Então, existe coisas que são totalmente sujeitas à interpretação. O custo hora máquina é uma. E além de ser sujeito à interpretação, também vai estar sujeito à realidade da empresa. Então o que eu vou considerar aqui no custo hora máquina? Eu vou fazer um tabelão aqui logo nessa primeira folha, porque aqui a gente vai longe aí para consumir papel aí para procurar explicar para vocês. Então no nosso caso o custo hora máquina vai ser composto pelo salário hora do operador, o custo hora da depreciação, o custo hora da depreciação, também ele vai entrar aqui, o custo hora do aluguel do salão, ou custo do aluguel, né? Ou também a amortização, né, do salão, caso, ou a depreciação do salão, caso seja salão próprio, né? Ou a amortização de reformas que podem ter sido benfeitorias, a empresa pode ir amortizando isso e jogar lá nos seus custos. O custo hora com energia elétrica e o custo hora de manutenção. Então, o custo hora de manutenção. Esse é um tema recorrente, né? Pode entrar mais coisas aqui. Ah, e faltou um aqui que eu vou também mostrar, que é o custo hora de consumíveis. O que são consumíveis? São itens de consumo das máquinas, né? Pode ser óleo, graxa, produtos relacionados ao dia a dia da empresa, correias que ela precisa trocar, enfim, produtos que são consumíveis, né? Que sempre a empresa tem que estar lá repondo e colocando. Então nós vamos a 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos de custos compondo aqui o nosso custo hora da nossa empresa, tá bom? Então, vou começar pelo salário do operador. Não vou usar essa folha eu vou deixar só para fazer o total, vou aqui para essa folha. Então, como que a gente calcula o custo da mão de obra no Brasil, né? Então, primeira coisa que a gente parte do seguinte, né? Então, eu vou supor aqui uma situação, eu vou pegar um trabalhador que trabalha 44 horas semanais, num regime de 6 dias por semana.
Então, ele trabalha 7,33 horas por dia, ou 7 horas e 20 minutos. Aqui não nos interessa muito trabalhar com essa questão de minuto, mas sempre tudo transformar em decimal. Se você falar assim, mas eu trabalho de segunda a sexta, né? Por que 6, né? Porque provavelmente você, quando foi contratado, assinou lá um acordo de sábado compensado. Então você não trabalha aos sábados, mas a base da divisão ela acaba sendo a mesma aí, né? Então 44 horas semanais é a jornada permitida pela legislação para aí dar as 220 horas trabalhadas. Lembrando que isso aqui não é cálculo de folha de pagamento. Eu só estou fazendo uma base, na verdade, isso aqui que eu vou transmitir para vocês é baseado lá no livro do professor Eliseu Martins, o livro Contabilidade de Custos. Essa é uma metodologia que ele ensina lá, ele é uma grande referência aí nessa área de custos, né? Não há estudante de contabilidade que não tenha utilizado pelo menos uma vez esse livro do professor Eliseu Martins. No meu caso, ele é meu livro que está ali o tempo todo, porque ele é muito importante para mim, por eu estar envolvido e estudando bastante essa área de custos, tá bom? Então, eu descubro que ele trabalha 7,33 horas por dia, e aí eu vou, então, calcular. Então, primeira coisa, eu vou calcular a disponibilidade desse operador, desse trabalhador para a empresa no decorrer do tempo, tá? Então, vamos supor, eu vou considerar o ano comercial de 360 dias. Vamos supor que durante 360 dias, por que não 365? Eu estou falando do ano comercial, né? Que é 30 vezes 12, 30 dias vezes 12, total 360 dias. Posso considerar o 365? Pode, também não vai alterar tanta coisa, né? Mas aqui a gente está partindo dessa norma. Então, quanto que ele deixa de trabalhar em um ano? O trabalhador tem 30 dias de férias. Ele tem, por exemplo, 12 feriados, 12 dias de feriados. Ele tem 52 dias de DSR. O que é DSR? É o descanso semanal remunerado. Teoricamente, é o domingo, né? Então ele trabalha 6 dias, mesmo que ele trabalhe 5, ele compensa o sábado, trabalha um pouquinho mais de hora para poder não trabalhar o sábado e folgar 2 dias na semana, mas o que ele tem mesmo de DSR são 52 dias no ano em média. Isso aqui são os domingos, né? 52 domingos aí por ano em média, né? Então, quantos dias ele vai ficar à disposição da empresa, esse trabalhador? Eu vou fazer 360 menos 30, menos 12, menos 52. Eu vou encontrar que ele fica 266 dias à disposição da empresa. Eu estou trabalhando com horas. Então, se eu estou trabalhando com horas, 266 dias vezes 7,33 horas por dia, ele fica à disposição da empresa 1.950,67 horas. E outra coisa que eu vou supor também, que o salário hora desse trabalhador seja, vamos pegar aqui que seja 2.200 por mês, dividido por 220 horas, salário hora de R$10, tá bom? Então eu tenho o salário mês e eu tenho aqui o salário hora, SH. Então, em cima desse salário hora, eu vou calcular as remunerações que esse trabalhador tem direito. Então, vamos lá para essas remunerações, né? Então, o que esse trabalhador aí vai ter direito de remunerações aí? Básico, tá? Um básico. Então, de salários anualmente, tá, gente? Eu tenho 1.950,67 horas trabalhadas a R$10 por hora, vai ter R$19.506,67 de salários. Depois eu tenho os repousos semanais ou descanso semanal remunerado, que são 52 dias vezes 7,33 horas por dia, vezes R$10 o salário hora. Então, eu tenho
813,33. Próximo aqui, esse trabalhador tem direito a férias de 30 dias. Eu falei que o salário mês dele é 2.200, então o valor dessas férias vai ser equivalente a um salário mês de 2.200. Um outro direito que ele tem é o 13º salário, que também equivale a R$ 2.200, que equivale a 31 meses de salário normal, não é isso? Eu não tô, como eu disse para você, eu não estou fazendo um cálculo de folha de pagamento, então não estou contando hora extra, nada disso. Se eu tenho horas extras, eu tenho um aumento do meu custo, né? É um custo variável, mas que acaba aumentando aí também, né? Então, 13º, 2.200 e, por último aqui, bem simples, gente, eu tenho 1/3 das férias desse trabalhador. 1/3 é os 2.200 dividido por 3 aí, que vai dar R$ 733,33. Somando tudo isto, falta uma coisa antes de somar. Faltam os feriados, que são remunerados, né, gente? Então ele tem 12 feriados, 12 dias de feriados, ó, a gente falou aqui, 7,33 a R$10 por hora. Ele ganha pelos feriados R$ 880 por ano. Somando tudo aqui, então, revendo aqui, ó. Primeiro passo, quantas horas ele trabalha por dia? 7,33. Aí eu vou calcular a disponibilidade desse trabalhador, né? Então, eu considerei o ano comercial, 360 dias, desconto 30 dias de férias, desconto 12 dias de feriado, desconto 52 dias referentes ao descanso semanal remunerado, o famoso domingo, né? E descubro que esse trabalhador vai ficar à disposição da empresa durante 266 dias, vezes 7,33 horas por dia, 1.950,67 horas por ano, né? Trabalhar com ano é muito interessante, tem uma margem boa, né? Então, com isso eu posso calcular a parte que ele tem direito em termos de remunerações, né? Então, olha lá, por hora, tudo por hora, ó, 1.950 horas a R$10 a hora dá isso aqui, 19.506. 52 descansos semanais remunerados, tudo em hora, lembra? Vezes 7,33 horas por dia, vezes R$10 por hora, que é o salário hora, 3.813,33. Férias é um mês de salário, 2.200. 13º, um mês de salário, 2.200. 1/3 das férias é 1/3 de 2.200, né? 2.200 dividido por 3, 733,33. E os feriados, são 12 feriados em um ano. Os feriados vão mudar, né? São feriados nacionais, municipais, enfim, todos os feriados que são guardados aí dentro do contexto do trabalhador da empresa, vezes 7,33 vezes 10, 880. Aí, somando tudo isso, a gente chega em 29.333,33 centavos. O que é isso? Aqui é um subtotal, né? Um subtotal aí do salário desse trabalhador. Então, vamos supor que a empresa, entre encargos sociais, FGTS, INSS, a parte da empresa, enfim, vários encargos aí, algum benefício que a empresa ofereça para o trabalhador em função do salário, né, um percentual que significa o percentual sobre o salário, enfim, vamos considerar que seja de 40% os encargos sociais. Então, quanto que vai ser o total do salário anual desse trabalhador? Eu vou pegar os 29.333,33, fazer vezes 1,4, que é a mesma coisa que eu esteja acrescentando 40%. Isso vai dar 41.066,67. Esse é o salário ano, né? Quanto que esse cara ganha por ano? Quanto que ele custa para a empresa por ano? 41.066,67, considerando aí a grande parte dos encargos, benefícios e etc, né? Bom, e o custo hora, né? Custo hora
O custo hora vai ser, então, os 41.06667 dividido pelas horas que ele fica disponível, que é 1950,67. Onde que nós encontramos essas horas disponíveis? Encontramos ela exatamente aqui, ó, 1950,67. Então, eu vou chegar num custo hora de R$ 21,05. Então, esse aqui é o custo hora do operador da máquina. Então, eu vou direto lá. Então, o cara que ganha R$10 por hora, ele custa para a empresa aproximadamente R$ 21,05. Então, o salário do operador, já encontramos, R$ 21,05, tá bom? O próximo custo que nós temos é o custo hora da minha depreciação, da minha máquina. Então vamos lá, vamos trabalhar agora com a questão da depreciação. Como é que eu faço isso, né? Custo hora da depreciação. Custo da depreciação. Então vamos supor que eu tenha aí uma máquina, o exemplo aqui que eu criei, eu tenho uma máquina de R$20.000, valor do ativo R$20.000, taxa de depreciação padrão 10% ao ano. Taxa de depreciação de 10% ao ano. Essa máquina trabalha número de turnos de 8 horas, um turno. Por quê? Tem uma regra tem a regra de depreciação acelerada que pode ser utilizada pelas empresas, que diz o seguinte: se a empresa trabalha um turno por hora, ela vai depreciar a taxa padrão. Se ela trabalha 2 turnos, ela vai depreciar a taxa padrão vezes 1,5. Então, por exemplo, aqui seria 15. Se elas trabalham 3 turnos, ela vai depreciar a taxa padrão vezes 2. Então, aqui seria 20%. Mas nesse caso, essa máquina trabalha um turno de 8 horas por dia. Então, a taxa de depreciação que nós vamos aplicar é de 10%. Então, 10% vezes 20.000, a taxa de valor de depreciação dessa máquina anual é de R$2.000. Então, para eu conseguir encontrar o custo hora dessa depreciação, o que eu tenho que fazer, né, para encontrar o custo hora da depreciação? Eu tenho que descobrir quanto essa máquina trabalha, quantas horas ela está à disposição da empresa por ano, né? Então, eu posso considerar o seguinte, para fazer essa carga aí: 22 dias úteis por mês, vezes 8 horas por dia, vezes 12 meses, eu vou ter um total de 2.112 horas disponíveis. Você fala assim, mas por que eu não considero a mesma carga horária do trabalhador aqui, de 1950? Por que da máquina é mais e do operador é menos? Porque o operador tira férias, né? O operador para durante 30 dias por causa das férias. A máquina, em tese, eu peguei uma média de 22 dias úteis por mês. É uma média que a gente utiliza aí, mais ou menos, para calcular. Poderia pegar, por exemplo, se a gente for querer ser um pouco mais preciso, também pode ser utilizado. Então, por exemplo, desses dias aqui, eu só não descontaria, por exemplo, os 30 de férias. Então, aqui ficaria como? 360 menos 12 menos 52, eu teria aí 296 dias úteis. Se eu fizer 296, isso me veio agora, tá, gente? É só um comentário que me veio agora, mas se eu fizer 296 dias vezes 8 horas por dia, aumenta um bom tanto aí, né? Vai dar aí 2.368 horas. Mas aqui eu considerei o quê? 22 dias úteis por mês, vezes 8 horas por dia, vezes 12 meses,
2.112, né? Então, como eu falei para vocês no começo, né? A questão do custo hora máquina é muito relativo, né? Então é muito sujeito à interpretação. Aqui é uma forma que nós estamos utilizando, uma forma base. Então você fala assim, ah, não, minha empresa, eu tenho mais dias úteis durante o mês. Ok, é só alterar aqui e você vai ter aí essa diferença, né? Se você falar assim, ah, eu quero usar desse jeito aqui que eu acabei de mostrar para você, né? Por exemplo, em vez de eu só não vou descontar aqui as férias, né? Então eu vou descontar os feriados e o DSR, porque a empresa não abre nesses dias. Então eu vou considerar aí que a minha máquina ela fica disponível por 296 dias. Se eu fizer isso vezes 8 horas por dia, vai dar 2.368 horas. Pode fazer também, é um método, né? É uma coisa, não é uma coisa absolutamente fechada, existe uma flexibilidade aqui. Aqui é uma forma que eu encontrei aí de fazer essa conta. Então, por exemplo, 2.112 horas anuais, certo? Anuais. Se eu quiser encontrar meu custo hora, o que eu vou fazer? Pegar o valor de despesa anual de depreciação, dividir por 2.112 horas, eu vou encontrar um custo hora de depreciação de 95 centavos. Então, venho para cá, para aquela primeira tabela que eu criei, custo hora de depreciação, 0,95 centavos. Então esse é meu segundo custo. Lembrando que esse custo hora máquina ele vai ser muito utilizado quando? Em orçamentos. Sabe quando isso aqui é muito útil? Para a empresa que presta serviço. A empresa que presta serviço, ela precisa ter o custo hora de cada equipamento que ela tem. E, por exemplo, ela tem 4 equipamentos, equipamento A, B, C, D. Entra um serviço na empresa que utiliza o equipamento A, B e C. Quando a gente finalizar, eu vou fazer um exemplo aqui, acho que vai melhorar o entendimento. Mas entra lá um equipamento que usa A, B e C. Cada equipamento vai consumir 1 hora dessa máquina. Então, o que eu vou considerar como custo? O custo hora que eu chegar aqui, né? Então, aqui eu tenho um exemplo, tá? Então, só guardando o número, a gente trabalhou aqui com 2.112 horas úteis por mês para considerar aí a nossa depreciação do equipamento, tá bom? Aí o próximo item que eu vou trabalhar, ainda dentro desse cálculo do custo hora máquina, isso é um cálculo bastante interessante, é o aluguel, o valor do aluguel. Então vamos supor que eu tenha um salão alugado por R$5.000 e que ele tenha 1.000 metros quadrados. Então meu custo por metro quadrado, R$5. Isso é aluguel da fábrica, tá bom? Aluguel da fábrica, eu tô falando de custo. Custo é tudo aquilo que é relacionado à produção. Então eu não vou pegar, por exemplo, o aluguel do escritório por aqui. O aluguel do escritório é uma despesa que eu contabilizo de forma diferente. Então, aluguel da fábrica, vamos supor que eu esteja num salão de 5.000 metros quadrados, de R$5.000 de aluguel com 1.000 metros quadrados. Este salão. Então, eu vou encontrar aí o meu custo por metro quadrado, que vai ser de R$5. Aí eu vou pegar a largura e o comprimento. Por exemplo, vamos supor que o meu equipamento ele tenha 1,50 de largura por 2,50 de comprimento. Então, se eu fizer isso aqui, 1,50 vezes 2,50, meu equipamento ele ocupa 3,75 metros quadrados. Se o valor do meu metro quadrado é de R$5, então o valor do aluguel mensal que o meu equipamento utiliza é de R$18,75. Porque ele utiliza desses 1.000, 3,75 metros quadrados. Pessoal, só um adendo aqui, né? Uma coisa importante. Eu preciso considerar toda a área que o equipamento utiliza. Então, por exemplo, se o meu equipamento está lá, ele tem o equipamento, né? Visualiza comigo, tem o equipamento, tem um painelzinho do lado ali, aquele painel eu não utilizo, não posso pôr mais nada ali. Aquela área pertence ao meu equipamento. Entendeu? Aí você pergunta, e as áreas comuns, né? As áreas de manutenção, as áreas de
relacionado a isso? Para isso, a gente pode fazer um rateio, uma distribuição dessas áreas comuns dentro de cada equipamento aqui, né? Isso também pode entrar num cálculo posterior, ou talvez até dentro dessa metragem já esteja considerado ali esse cálculo, né? Então é importante a gente frisar isso, né? Então eu posso ter 3,75 mais, sei lá, meio metro quadrado referente a esses rateios. São possibilidades aí, né? Mas aqui a gente vai, como eu falei, você vai adequando essa planilha custo-hora máquina à sua realidade. Isso aqui eu posso utilizar para uma máquina, eu posso utilizar para um veículo, para uma máquina móvel, para qualquer realidade, dependendo tipo de equipamento que eu tenha. Isso aqui é uma utilização bastante interessante. Bom, então eu descobri que o meu aluguel, eu gasto aí R$18,75 por mês de aluguel. Bom, partindo da ideia que eu tenho 22 dias úteis por mês, então eu gasto por dia, R$18,75 dividido por 22, eu gasto por dia aí, na verdade eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou pegar aqui, ó, esse 18,75 por mês e eu vou dividir pelas horas que eu tenho disponibilidade para utilizar a máquina, que são 22 dias vezes 8 horas. Então eu vou dividir esse 18,75, deixa eu vir para cá, gente, para não virar a folha lá, para não ficar confuso, ó. 18,75 dividido por 176 horas, de onde eu encontrei essas 176 horas? Olha só, 18,75 despesa mensal de aluguel. 22 dias úteis vezes 8 horas por dia dá 176 horas. 18,75 por 176 dá 11 centavos. Então, retomando, 5 mil de aluguel para 1.000 metros quadrados a fábrica toda. R$5 o metro quadrado. A minha máquina tem, já considerando inclusive os rateios de áreas que ela possa utilizar, 1,50 por 2,50 de ocupação. Total, 3,75 metros. Vezes os 5 de aluguel por metro, 18,75 despesa de aluguel mensal. Pego esse 18,75, divido pela quantidade de horas disponíveis que eu tenho no mês. Então eu tenho 22 dias úteis de trabalho, que eu considerei inclusive para depreciação, vezes 8 horas de trabalho, dá 1,76, né? 18,75 por 1,76 dá 11 centavos. Voltando aqui para a nossa tabela inicial, então o meu custo com aluguel vai ser de 0,11 centavos, beleza? Então estamos aí construindo nosso custo hora máquina, né? Aí, pessoal, vamos pro próximo item aí. Então já falamos de mão de obra, de depreciação, de aluguel. Vamos pro quarto item, que é o consumo de energia. Aqui ele é relativamente bem simples, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Na energia, vamos supor um valor de quilowatt-hora, isso aí vai pegar lá na conta, de 35 centavos. Vamos supor que a potência do equipamento em quilowatts, então vou lá ou no manual do fabricante, ou a maioria dos equipamentos tem lá uma etiqueta constando isso, seja de 80 quilowatts. 80 quilowatts por hora. Então como que eu vou encontrar? 80 vezes 0,35. Então meu custo hora de energia vai ser aí os 80 vezes 0,35, que é a potência da máquina. Na verdade, vou trocar esse valor aqui só para... Eu considerei aqui a residencial e na verdade tem umas diferenças, né? Vou considerar aqui 17 centavos e não 35 centavos. Então vamos lá, ó. 80 vezes 0,17, tá com esse número 0,35 na cabeça, porque
Geralmente esse é um valor médio de residencial, mas o valor médio de industrial é menor, né? Então 80 vezes 0 é menor assim, vamos lá, né? Depende de muitos fatores, depende do tipo de contrato, a demanda contratada, junto à companhia de energia e tal. Mas um 17 centavos é um valor razoável, né? 80 vezes 17 centavos, então meu custo hora de energia é de 13,60. É bastante, né, gente? É bem considerável aí o custo hora de energia no montante total aí dos custos, né? Lembrando que essa máquina aqui não é uma máquina, eu peguei isso aqui numa máquina existente? Não, eu estou trabalhando com dados fictícios, né? Mas a metodologia de cálculo vai ser sempre essa. Então, energia elétrica, você vai pegar a potência da máquina em quilowatt-hora, que é o que ela consome, vai multiplicar pelo valor do quilowatt-hora, tá bom? Então, 13,60 vai ser o nosso custo com energia. Então, voltando até a nossa tabela geral, eu tenho aqui custo hora energia, R$13,60. Então, estamos aí trabalhando, né? Próximo é o custo hora com manutenção e os consumíveis. Eu vou fazer os dois e depois já transporto aqui de uma vez, né, gente? Esse vai e vem de papel aqui. Então, vou fazer os dois por quê? Porque os dois, basicamente, a gente vai usar a mesma forma, a mesma metodologia aí para fazer, tá bom? Então, vamos lá, ó. Custo hora de manutenção. O que eu faço? O que eu posso fazer, né, com manutenção? É um método meio... Como é que eu posso dizer para você? Meio inventado, né? Se não falar assim, tem base científica total para isso aqui? Não, mas é uma prática considerável. Que é fazer o quê? Pegar o gasto do ano anterior, e considerar ele. Então, no meu exemplo, por exemplo, eu peguei aqui, ó, 1.200. Foi o gasto do ano anterior no meu exemplo. Vou dividir pelas horas que essa máquina está disponível. Como que eu chego nisso mesmo? 22 dias úteis, vezes 8 horas por dia, vezes 12 meses, 2.112 horas. Então, pego isso aqui, divido por 2.112, vou chegar a um custo hora com manutenção de 57 centavos. Aí você fala, mas espera aí, é certo que eu gasto isso? Não é certo, claro que não é certo. E o custo hora também, ele não é exato, né? Ele faz parte do processo de planejamento. Agora, o que eu preciso fazer como gestor? Controlar esse gasto. Eu posso estabelecer esse gasto como teto, estou falando de manutenção. Ah, mas teve um determinado ano que a máquina quebrou muito, isso vai afetar? Vai afetar. Mas vai afetar, nessa metodologia, vai afetar, de certa forma, o custo hora do ano seguinte. Que, de certa forma, não vai deixar de ser coberto o valor, o que talvez a empresa possa considerar aqui no decorrer do tempo, é um custo de capital relacionado ao valor que ela gastou e que ela gastou no ano anterior e que ela só vai conseguir repor no ano seguinte, porque quando você põe no custo hora, você consegue repor. Essa é a grande vantagem. Agora, pessoal, isso aqui é um processo de planejamento. Qualquer valor aqui é certo? Não. É preciso, é exato? Não. Mas é um planejamento. Cabe o quê? No próximo vídeo a gente pode falar sobre isso, sobre a diferença do custo real e do custo planejado. Aqui eu estou falando de custo planejado, custo hora planejado. O real pode mudar? Pode. Quando eu tenho um real e faço a comparação, eu tomo medidas relacionadas a tentar aproximar desse planejado, né? O planejado é o meu horizonte que eu tenho visão, que eu tenho perspectiva de lucratividade em função dele. Então esses 1.200 pode não acontecer. Pode ser menos, pode ser mais, mas isso aqui é uma etapa de planejamento. É muito importante que isso fique bastante claro. Você pode falar assim, eu faço diferente, né? Então eu sei, tem alguns profissionais que têm nos acompanhado aí, a gente tem visto isso, né? Isso é muito bacana, porque acontece uma troca, né? Tem analista de custos que tem me acompanhado, tem profissionais da área mesmo, né, de custos, outros contadores, e é bacana porque isso gera essas discussões, gera esses debates, né? Então, essa é uma forma de fazer, que é interessante sim. Ah, mas se for muito a mais,
no ano seguinte eu vou repor. Agora, lógico, não há nada que impeça. Você começa a perceber que esse gasto está alto, sei lá, na sua planilhinha e ajustar ela e rever o seu custo hora. Quando você rever o seu custo hora, você vai afetar o custo para o seu cliente e o seu preço. Aí a grande pergunta é, o cliente vai pagar? Não sei. Mas se aquele é o seu custo real, você começa a se aproximar do seu custo real, você vai ajustando isso, vai fazendo esses ajustes, né? Então nós estamos aqui falando da etapa de planejamento. E o último item aqui da nossa planilha de custos, que também eu vou fazer dessa mesma forma, e eu quero que você considere todos esses comentários, que eu não vou fazer novamente, é o custo com consumíveis. Né? Então os consumíveis. Os consumíveis, vamos supor que no ano anterior foram gastos R$1.000 de consumíveis. Dividido pelas horas disponíveis do ano que nós estamos considerando, que é 2.112, eu vou ter um gasto com consumíveis, um custo previsto com materiais consumíveis, óleo, graxa, materiais algumas ferramentas que precisam ser trocadas. Então, todos esses gastos eu vou ter aí um total aí de R$1.000 baseado no ano anterior, dividido por 2.112, e eu tenho aí um gasto de 47 centavos. Esse aqui é possível que se aproxime mais da realidade até do que a manutenção, dependendo, né? Agora, que efeitos tem aqui? Aumento de preço do fornecedor, descontos que você possa conseguir em negociações, tem vários efeitos aqui, né? Então cabe aí ao gestor fazer essa comparação. Então vou jogar lá o nosso gasto, nosso custo de manutenção de 57 centavos por hora e o nosso custo com consumíveis de 47 centavos por hora. Então vamos lá. Custo hora manutenção, 57 centavos. Custo hora consumíveis, 47 centavos. Então, somando aí todos os nossos valores encontrados, olha lá. 21 do operador, 95 centavos da depreciação, 11 centavos do aluguel, 13,60 do consumo de energia elétrica, 57 centavos da manutenção, 47 centavos dos consumíveis. Eu tenho meu custo hora de R$ 36,75. Então esse é meu custo hora, tá bom? Valor assim importante. Pode ter outras coisas aqui? Pode, depende da realidade, vai depender muito da realidade, né? Ah, a depreciação eu tenho que descontar o valor residual da depreciação, é um método também. Aqui a gente está considerando custo de aquisição, ok? Ah, o meu equipamento foi adquirido em arrendamento mercantil, muda também. Tem dúvida? Manda pergunta aí, a gente discute, faz vídeo sobre isso, né? Ah, a máquina não é minha, é alugada em arrendamento. Vai alterar? Vai alterar, vai ter alteração. Ah, eu preciso de hora extra, vai alterar? Vai alterar, enfim. Mas eu tenho um número planejado, 36,75. Beleza, com esse número, gente, eu dou preço para o cliente do meu serviço. Então, por exemplo, vamos supor, só para finalizar esse vídeo, esse tema aqui, que você tem esse custo, então, de 36,75. Custo hora máquina. E que você faz a cotação de uma peça nessa máquina, nesse posto de trabalho, que tem a capacidade de produção de 100 peças por hora. Então, qual que vai ser o custo da minha peça relacionado ao custo hora aí? 0,3675, né? Que é 36,75, dividido por 100 peças. Se eu tirar 100 peças. Vamos supor que eu tenho uma matéria, outros custos, matéria-prima e tal, de mais R$1 aí para produzir essa peça, né? Então, qual que vai ser o meu custo total da peça? 3.675. 1,3675 é o meu custo total para produzir essa peça. Olha só, pensa comigo, olha como as coisas se
se elas se comunicam entre si, né? Como o custo e produção está muito próximo um do outro, né? Então vamos supor que eu cotei para fazer 100 peças e só estou fabricando 70. Então o que vai acontecer com o meu custo? Meu 36,75 não vou dividir por 100, vou dividir por 70. Vamos supor que eu tenho uma perda aí de 30% na minha produtividade, né? Ou seja, eu trabalho com eficiência de 70%. Vou fazer a conta aqui. 36,75 dividido por 70 vai dar 0,525. Mais aquele R$1, para quanto que vai? 1,525 o meu custo. Então, quanto que aumentou meu custo? Só para a gente fechar aqui com porcentagem. 1,3675 dividido por 1,525. Eu tenho um aumento de custo de quase 10,3%, 10% aqui, ó. Então eu tive um aumento de 10% no meu custo em decorrência de uma queda de produtividade. Então o custo hora máquina ele é fundamental para o processo de planejamento. Então qualquer cotação, eu tenho meu custo hora fechadinho, tem muita empresa que é assim, né? Tem o custo hora bonitinho, fechadinho. Uma prestadora de serviço, isso aqui é prestadora de serviço, principalmente. Vou prestar um serviço que para produzir uma peça eu vou gastar 1 hora. Beleza, meu custo é R$ 36,75. Pego esse custo, jogo lá no meu markup com as minhas margens, com os impostos sobre as vendas, a gente já viu isso, né? A gente já tratou de markup esse assunto. Dá uma pesquisada no canal, aí tem vários, mais de 3, 4 vídeos aí sobre esse assunto. Jogo lá, formo o meu preço, passo o preço final para o cliente. Mas se eu planejei produzir, por exemplo, uma peça por hora ou 100, conforme eu acabei de mostrar, eu tenho que perseguir esse número. Tenho que perseguir esse número, porque esse vai ser o número que vai me trazer a rentabilidade no melhor cenário possível. Beleza, pessoal? Então, custo hora máquina, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Então, nós falamos do salário, com todos os encargos lá, bonitinho, né, na medida do possível, com 13º, com férias, com terço de férias, com todos os direitos que o trabalhador tem. Custo hora da depreciação, 95 centavos. Lembra que tem aquela questão das horas, né? O que são horas úteis para a máquina? Então, eu mostrei 2 formas de você fazer, né? Eu considerei 22 dias úteis por ano, vezes 8 horas por dia, vezes 12 dias por mês, vezes 12 meses por ano, né? Enfim. O custo do aluguel, mostramos também como é que você faz. Custo hora do aluguel. O custo hora da energia, que é o mais simples, né? Pegar a potência da máquina e multiplicar pelo valor do quilowatt. O custo hora da manutenção, e do consumíveis, baseado em anos anteriores ou períodos anteriores, eu trabalho aqui com este valor. E aí chegamos a esse valor. Então, é isso que a gente faz aí no cálculo do custo hora máquina. Fechou? Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Não se esqueça de curtir nosso canal, compartilhar esse vídeo e faz sua pergunta aí. Fala só, eu faço diferente? Manda aí, eu tô aprendendo também. Estamos juntos, né? Estamos juntos aí aprendendo. Aprendizado é sempre, né? Então assim, não existe o definitivo, né? A gente sempre está construindo. E a ideia é sempre ter o melhor, né? Para atender as empresas, para ajudar os estudantes aí a aprender isso aqui. Abraço e até o próximo vídeo.